Kenny Charles Reeves é um ator, cineasta, escritor, produtor cinematográfico e músico canadense, nascido no Líbano. Nascido em Beirute, no Líbano, é filho da figurinista e performer britânica Patricia Taylor e do geólogo sino-americano Samuel Nawley Reeves Jr. Seu nome de batismo foi dado em homenagem a um tio bisavô e tem significado poético. Kenny significa brisa fresca sobre as montanhas ou, numa tradução mais fiel ao havaiano, a brisa. Além da irmã chamada Kim, Kenny tem duas meio-irmãs. Uma é Karina, filha do terceiro casamento de Patricia A. com Robert Miller. A outra é Emma, filha de um outro relacionamento de Samuel Reeves. Antes de ser figurinista, sua mãe Patricia Taylor trabalhava como dançarina e performer num clube noturno no Líbano quando conheceu Samuel. Os dois se casaram rapidamente e de forma impulsiva. Samuel Reeves viajava muito a trabalho e, após uma de suas muitas viagens aos Estados Unidos, não voltou mais ao Líbano, caracterizando o abandono do lar. O casamento de Patricia Taylor e Samuel Reeves estava terminado, mas Samuel ainda manteve algum contato com Kenny e Kim durante a infância e depois não deu mais notícias. A família só veio a saber dele quando Kenny já era adulto e famoso. Samuel cumpriria 2 anos de uma sentença de 10 na prisão em 1992 por vender heroína num aeroporto do Havaí, nos Estados Unidos. Kenny teve experiências diferentes dadas pelos vários pais que entraram na família Reeves. Em 1969 Patricia, Kenny e Kim deixaram o Líbano e mudaram-se para Nova York, em busca de um recomeço. Patricia casou-se uma segunda vez com Paul Aaron, diretor na Broadway, e foram então para Toronto, no Canadá, onde adquiriram a cidadania canadense. O casamento durou apenas 1 ano e não tiveram filhos, mas até hoje Paul Aaron continua sendo a figura paterna escolhida por Kenny. O ator cresceu nessa cidade. Patricia teria mais 2 casamentos, um com um promotor de rock, Robert Miller, pai de Karina, meia-irmã, e depois com um dono de um salão de cabeleireiros, Jack Bond. Ela deixou o ofício de dançarina, tornou-se costureira e logo evoluiu para figurinista. Fez disso sua profissão de sucesso, criando figurinos para artistas como Dolly Parton, Emmylou Harris e David Bowie. Nessa época, Patricia trabalhava muito para manter os filhos e por diversas vezes os deixava com amigos e com armas. Um desses amigos foi o roqueiro Alice Cooper que, durante um tempo, morou na casa de Patricia. Contou que Kenny, em criança, não se assustava com os tipos estranhos que andavam por sua casa, que adorava ver os ensaios da banda e ficava batendo as mãozinhas no baixo para ouvir o som. Cooper também revelou que muitas vezes se juntava a Kenny para assustar a empregada, fazendo vômito falso. Rock e teatro eram seus interesses reais. Kenny jogava como goleiro e era tão bom que o seu apelido era a Parede, porque nada passava por ele. Kenny foi eleito o jogador mais importante da equipe e em certo ponto até quis seguir carreira na liga oficial. Não conseguia adaptar-se à escola. Não era um aluno ruim, mas nunca se destacava em nenhuma matéria, e sofria por ser disléxico, transtorno com o qual só foi conseguir lidar já adulto. Também tinha dificuldades em se relacionar com colegas e professores. Frequentou a Escola de Artes de Toronto, mas foi expulso antes de terminar o curso. Aos 19 anos entrou no Leia Poslans, uma escola de teatro da comunidade. Nessa escola conseguiu o seu primeiro papel no teatro, Volfoy, em 1984, sendo sua estreia profissional no palco. A peça era extremamente forte e audaciosa para a época, com as fotos de Kenny e outro ator em poses mais do que provocantes, que se tornaram sensação em Toronto. 2 anos depois, o diretor Rob Lowe chegou ao Canadá para filmar Yeah Blood, drama sobre rock. Chegou a Hollywood, Los Angeles, Califórnia em 1986, com apenas $3.000 no bolso.
foi para a casa de seu ex-padrasto Paul Aaron. Nesse mesmo ano, após conseguir o papel de um jovem rebelde no filme Juventude Assassina, Reeves chamou a atenção de diretores e críticos por seu desempenho. Em 1988, teve um grave acidente de moto, quebrando várias costelas. Com a carreira a deslanchar e ganhando muito dinheiro, Kane passou a cultivar a sua paixão por motocicletas. Como sempre aparentou menos idade, apesar dos 25 anos, continuava com cara de adolescente, seguia atuando em filmes juvenis, embora já estivesse cansado de os interpretar. Kane queria partir para filmes que tivessem personagens de sua própria idade. Reeves tornou-se o queridinho dos filmes adolescentes alternativos dos anos 1980. Um dos mais famosos personagens é o Theodore Logan, o Ted, dos dois filmes da série Bill e Ted. Durante algum tempo, foi confundido com o jeito do personagem, logo a seguir veio Parenthood. Foi durante esse período que conheceu River Phoenix, que viria a se tornar seu melhor amigo. Ao longo da carreira, trabalhou com alguns diretores e atores que integravam o Brett Peck, mas não pertenceu ao Brett Peck. Kane Reeves é conhecido por agir sempre fora dos padrões e, seguindo seu coração, comprometeu-se a fazer um projeto de sonho, Hamlet, de Shakespeare. Foi uma produção pequena, na cidade de Winnipeg, no Canadá. A peça foi dirigida por Lewis Balmander, com vários atores desconhecidos. Os ingressos para a peça esgotaram-se em questão de poucos dias, com fãs vindo de todos os lugares do mundo, tornando a peça uma atração turística na cidade. Críticos de todo o país e da Inglaterra também foram a Winnipeg ver Kane. Um dos mais respeitados críticos de teatro da Inglaterra, Roger Lewis, disse que Kane foi um dos 3 melhores Hamlets que ele já vira. Kane personificou a inocência, a fúria esplêndida, a graça animal e a violência emocional que compõem o príncipe da Dinamarca. Ele é um dos 3 melhores Hamlets que já vi, por uma simples razão: ele é Hamlet. Num filme, que nunca chegou a ser produzido, Kane faria o papel de um morador de rua que ganharia na loteria. Para isso, procurou ver como realmente era a vida dessas pessoas. Com $20,00 e uma escova de dentes foi literalmente morar nas ruas de Los Angeles. Na primeira noite, eu estava apavorado, pois ouvia outros sem-tetos gritando enquanto dormiam ou conversando entre si sobre roubar meu papelão. Kane ficou nas ruas até o 4º dia, quando foi reconhecido e fotografado. A história foi toda deturpada e muito se comentou sobre a decadência do ator. Logo depois revelou a sua identidade ao grupo de sem-abrigo com quem conviveu. Chegou a levá-los para jantar, ficando espantado quando, em vez de lagosta e champanhe, seus companheiros pediram para ir ao McDonald's. Já em 1997, um fato deixou a imprensa e os fãs estarrecidos. Um grupo de turistas japoneses que visitavam Los Angeles fotografaram Kane embriagado e sentado na sarjeta, dividindo uma garrafa de bebida alcoólica com um mendigo. Ninguém entendeu e essas imagens correram o mundo. Os assessores de Kane trataram desde logo de esclarecer, dizendo que ele estava fazendo pesquisa para um filme que iria fazer. Não disseram para que filme seria, nem se o papel aconteceu. E ele também não tocou no assunto. Em 1995, constou na lista da revista People como uma das 50 pessoas mais lindas do mundo. Já em 1999, ficou na 27ª posição, na revista Empire, na lista das 100 maiores estrelas cinematográficas de todos os tempos. Kane demonstrou o seu real potencial ao lado de Sandra Bullock, em Speed, grande sucesso no mundo de bilheteira. Aceitou o papel nesse filme, vindo de um diretor desconhecido com a premissa: um agente de polícia tem que impedir que um ônibus ande abaixo de certa velocidade pelas ruas de Los Angeles, ou ele explode. Não parecia um sucesso de jeito nenhum e muitos em Hollywood se referiam a ele como o filme do ônibus. Kane ainda quase matou os produtores do filme, que o queriam com o visual de Point Break,
sendo que ele estava com os cabelos quase nos ombros, e a dias do início das filmagens apareceu com a cabeça quase rapada. Ele dizia que não havia policiais da SWAT com cabelos compridos. Os produtores queriam uma peruca, a qual ele nunca colocou. O diretor, então, convenceu os produtores que em 2 semanas aquele cabelo cresceria um pouco. Fez todas as cenas em Speed, dispensando dublês, a cena em Speed, do salto do Jaguar para o ônibus, e a cena dele debaixo do ônibus, foi ele próprio que a fez. Na noite de 30 de outubro de 1993, quando estava a gravar Speed, recebeu a notícia da morte de River Phoenix, devido a uma overdose em frente ao Clube Viper Room. Kane, ao contrário de muitos amigos de River, recusou-se a falar sobre o caso e a fazer homenagens a River Phoenix. Não foi ao velório ou ao enterro. Quando não tinha saída, dizia apenas: foi um choque terrível e um acidente, não consigo entender como aconteceu. O diretor de Speed, Andy Bannett, reorganizou o calendário de filmagens para acomodar os sentimentos de Kane sem ter que parar totalmente de rodar, mantendo-o trabalhando de forma a esquecer um pouco do trágico evento. Tempos depois Kane diria: tudo o que posso dizer é que eu nunca senti nada como aquilo na minha vida. Foi muito triste, mais do que isso, eu chorava por horas a fio. Os produtores queriam uma sequência para Speed. A sequência para o mega sucesso seria no mar, em um transatlântico controlado por um assassino terrorista. Sandra Bullock estaria ao seu lado novamente e o salário oferecido era astronômico e digno dos grandes astros da época, mas Kane recusou a oferta, pois não gostou do roteiro. Numa entrevista, declarou: qual a velocidade que um transatlântico daquele tamanho anda? Não seria mais fácil todo mundo pular na água então? Foi chamado de todos os nomes pejorativos possíveis em Hollywood, de prima-dona a burro, mas nada o fez voltar atrás em sua decisão. Ironicamente, hoje há quem sustente que a recusa de Kane Reeves foi a melhor manobra de sua carreira, já que o filme foi considerado uma das piores bombas cinematográficas já produzidas. Caso ele tivesse aceito a oferta, o papel poderia ter arruinado sua carreira. Kane voltou ao papel principal romântico em A Walk in the Clouds. Também deixou de trabalhar com Al Pacino e Robert De Niro em Fogo contra Fogo. Entre 1996 e 1997, sofreu um acidente de moto e retornou com visual meio desleixado em Teen Reaction e, em 1997, finalmente dividiu as telas com Al Pacino, no suspense The Devil's Advocate. Na ficção, com Johnny Mnemonic, teve resultado pífio. Já em Matrix, ganha um dos maiores destaques em 1999, onde interpreta um líder na revolta social contra computadores, que deu a ele o grande retorno na cinematografia, assim como nas sequências, em 2003, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Atuou em praticamente todas as cenas de Matrix, dispensando dublês e arrancando elogios de mestres de Kung Fu como seu treinador Yuen Woo e o ator Colin Jiu, que interpretou o personagem Seraph, pratica artes marciais desde pequeno. Em 2006, 12 anos depois de atuarem juntos em Speed, Kane volta às telonas com a atriz Sandra Bullock em The Lake House, dirigido por Alejandro Agreste. Foi um grande sucesso, principalmente no Japão. Kane voltará a interpretar Neo em Matrix 4 com filmagens previstas para 2020. Kane faz parte do elenco do filme The Neon Demon, junto com Elle Fanning, Sophie Simonche e Bella Heathcote. Eles participaram da premiere do filme em Los Angeles, no dia 14 de junho de 2016. Paralelamente, tem se dedicado à sua empresa de motocicletas artesanais. Depois de muitos anos gravando poucos filmes e a maioria independentes, Kane voltou a realizar projetos em Hollywood. Entre 2016 e 2017, estreia cerca de 8 filmes em que Kane participa, seja atuando ou apenas dublando.
Ele também confirmou que a terceira aventura de Bill and Ted's Excellent Adventure está em pré-produção, com o roteiro já aprovado, mas sem datas estabelecidas. E para celebrar outras formas de arte, Ken Reeves revela seu lado escritor e nos apresenta 2 livros em parceria com a ilustradora e fotógrafa Alexandra Granto. O primeiro chama-se Ode to Happiness, um livro de poesia ilustrada lançado em 2011. E o segundo, Shadows, de 2016, é um livro de fotos com texto. As sombras são o resultado artístico de uma sessão de fotos tiradas de expressões corporais de Ken. Os 2 livros foram lançados pela Tidal Verlag, que é uma editora alemã cujos livros de arte são bastante cobiçados no mercado. Ode to Happiness teve uma tiragem inicial limitada que esgotou-se rapidamente. Não há previsão de novas edições para esse título, que alcançou assim um status de raridade no mercado. O relacionamento com a assistente de produção e atriz Jennifer Simon, que era assistente de produção do cineasta David Lynch. O relacionamento era mantido com muita discrição por ambos. Ela engravidou do ator e se separaram antes do nascimento da bebê, que morreu ainda no ventre da mãe. Cerca de 1 ano após o rompimento, Jennifer sofreu um acidente de carro e morreu. Reeves ficou abalado, prestou condolências e compareceu ao funeral, mas sempre manteve a discrição em relação ao assunto. Viveu em hotéis na década de 1990, andando de moto e tocando na banda grunge Dogstar, da qual foi baixista até o fim da banda em 2002. Em 2003, passou a morar em Hollywood, Califórnia. No dia 31 de janeiro de 2005, Ken recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Los Angeles. Em novembro de 2019, assumiu um relacionamento com a artista visual Alexandra Granto. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.